6 de outubro de 2016. O Senhor leva o seu poderoso profeta até o trono do rei Davi em Jerusalém. Profeta David O'War. Praise the Lord, mighty prophet of the Lord. Louvado seja Deus, poderoso profeta do Senhor. Amém, pastora Faustine. O Senhor falou comigo neste dia. Neste dia muito importante, hoje, o Senhor falou comigo e foi uma conversa muito tremenda. Um sonho muito poderoso. E naquela conversa, naquele sonho, o Senhor me levou todo o caminho até Israel. Novamente, nesta noite passada, o Senhor Jeová Elohim, Jeová, o Criador de todo o universo, aquele que criou todas as nações e todos os povos, as montanhas, os vales, as árvores, a terra, aquele que nos dá fôlego todos os dias quando nós acordamos, aquele que até mesmo nos desperta, aquele que, se Ele não nos despertar, nós desaparecemos. Jeová Elolam, Jeová Mekadishken, Jeová Elion, Jeová El Shaddai, Jeová Hosseino, o poderoso Deus de Israel, o Deus do nosso Senhor Jesus. Ele me visitou nesta noite passada de uma forma muito tremenda. E o Senhor Jeová, Ele me levantou e me levou a Israel. E quando Ele me levou a Israel, Ele falou comigo daquele lugar a respeito de acontecimentos do tempo do fim, acontecimentos deste tempo, os acontecimentos do fim. Como todos vocês sabem, nós estamos vivendo um tempo muito importante na história da igreja e na história do mundo, da terra. Então, quando o Senhor Jeová me levou a Israel, foi isto que Ele falou comigo. Ele me levou ao lugar onde é o trono de Davi. Novamente, o Senhor Jeová Elolam, Ele me levou ao lugar onde é o trono do rei Davi. E Ele me levou em um tour e Ele disse, veja, este é o lugar onde o rei Davi, era como se o local fosse protegido, separado um pouco por uma pequena corda, então eu estava de pé deste lado. E ele disse, esta é a posição exata onde o trono do rei Davi estava. Então, ele me deu uma sacola. Era um tipo de sacola, mas era como um pequeno odre. Então ele me disse, veja, é aqui onde o rei Davi costumava sentar e tocar a harpa. Neste lugar. Foi uma cena tão espantosa para se contemplar. Então, ele me levou agora lá dentro. Então eu vi a posição exata. E a voz do Senhor disse, veja, este é o lugar onde o rei Davi costumava sentar e tocar a harpa para o Senhor. O Senhor Jeová, Ele me levou até o trono de Davi, o trono do rei Davi, o lugar, a posição exata do trono onde o rei Davi costumava se sentar e tocar a harpa. Então Ele me deu agora algo que se parecia com um item, um objeto que era a parte da harpa original que o rei Davi costumava tocar. A harpa original que ele colocou na minha mão e disse, veja, é este o lugar onde ele costumava tocar. Ele costumava se sentar exatamente naquele lugar e tocar a harpa. E quando o rei Davi tocava a harpa lá, então o Senhor me levou a um outro setor, num outro local daquele trono, o trono do rei Davi. Foi uma visitação muito tremenda e poderosa nesta noite. E quando ele me levou até aquele setor, onde o trono do rei Davi está, quando ele me levou àquela parte, onde era o trono do rei Davi, a segunda local, então eu vi naquele lugar, eu vi um outro setor onde o rei Davi costumava se sentar. Então, depois disso,
Então eu vi algumas pessoas lá que estavam trabalhando lá. Ele me levou lá atrás no tempo. Então eu pude ver as pessoas que estavam trabalhando lá durante o tempo quando o rei Davi era rei sobre aquela terra. Agora, quando eu acordei nesta manhã, então eu entendi que o Senhor havia falado algo muito grande para todas as nações da terra e para a igreja. Então me ocorreu que o que ele havia falado era tão grande que eu teria que compartilhá-lo em uma extensão maior em um outro dia, ao vivo na rádio. Entretanto, há algumas coisas chaves que eu quero trazer a atenção dos ouvintes que estão sintonizados em todo o mundo. Eu sei que as pessoas estão sintonizadas globalmente, sintonizadas na Nova Zelândia, de Wellington, Christchurch, Brisbane, Auckland, na Nova Zelândia, até a Austrália, a Melbourne, Canberra, até Sydney. E estamos falando até lá em cima na Finlândia, Helsinki, Turku, e Vaskila, cidades da Finlândia e Alemanha, todo o caminho até Hamburgo, Frankfurt, Dresden, e todas as cidades da Alemanha, mais Marburg, Gießen, em todo lugar, e no Canadá do outro lado, desde New Brunswick, Toronto, algumas regiões de Nebraska, até o extremo oriente, também até as Coreia do Sul, Seul, Boreon, e muitas outras cidades, atravessando a Suécia, Reino Unido e toda a África. Estamos falando da Nigéria, Lagos, até lá embaixo, em Angola, Namíbia. O mundo inteiro está sintonizado, incluindo as ilhas. E eu estou anunciando para vocês que o Senhor, o Deus do céu, Ele falou comigo. E nesta noite passada, e nesta conversa, o Senhor me levou a Israel, ao exato trono do rei Davi. O lugar de onde o rei Davi governou. Então ele pegou a harpa original com que o rei Davi costumava tocar, e ele colocou na minha mão e disse: veja, era com isso que ele costumava tocar neste local exato. E o Senhor apontou o ponto exato onde Davi costumava sentar, e ele disse: o rei Davi costumava sentar lá e tocar esta harpa para o Senhor. Então, quando eu acordei, eu entendi que o Senhor havia falado uma coisa muito grande. Agora eu quero compartilhar resumidamente com vocês um pouco da revelação que o Senhor está dizendo nesta hora. Na Bíblia, você descobre que há tantas alianças, pactos em toda a Bíblia que o Senhor, Deus de Israel, o Deus do céu, o Criador de todos os homens, nações e vida, Ele sempre fez alianças com o homem. E esta é a forma como Ele articulou a sua agenda na Terra, a sua missão na Terra. Muitas vezes, quando chegava o tempo para Ele manifestar, executar sua agenda, quando o tempo dentro da linha do tempo profético havia chegado, um determinado momento tinha chegado para agir na Terra, o Senhor sempre usou alianças. Ele desenvolvia e decretava alianças com o homem, e aquelas alianças eram muito poderosas, porque aquelas alianças eram o que unia as duas partes, o Senhor e o homem. O Senhor e a humanidade eram unidos através daquelas alianças e definiam a agenda, as missões que o Senhor queria executar na Terra. Elas também definiam o relacionamento que o Senhor buscava com a humanidade, seja com comunidade, pessoa, e algumas vezes, provavelmente, com uma pessoa. Ele faria uma aliança com alguém, uma aliança com comunidade, como nação, uma sociedade. Há várias alianças na Bíblia. E estas alianças, algumas vezes, envolviam o sacrifício de um animal, o derramamento de sangue. E essas alianças, algumas delas tiveram seu tempo expirado, enquanto outras não. Mas, de qualquer forma, na Bíblia, por exemplo, se você olhar para o livro de Gênesis, havia uma aliança que o Senhor fez lá com Adão e Eva. Uma aliança de obediência e de justiça, que se eles fizessem isso, se eles andassem em justiça e total obediência,
Ele prometeu a eles que não teria morte. Se eles não comessem da árvore que estava no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, então eles viveriam para sempre. E é por isso que nós vemos que a árvore da vida estava lá. Então houve esta aliança de obediência. Se você continuar no mesmo livro de Gênesis, você vê uma outra aliança que o Senhor decretou com Noé, antes do dilúvio, quando o dilúvio aconteceu. Então houve aliança com Noé. E a mesma Bíblia fala da aliança com Abraão. O Senhor tinha uma aliança de bênção com Abraão, como Deus pretendia abençoá-lo. Ele também tinha uma aliança de como ele daria a ele a sua terra. Ele daria terra. Seria a propriedade de Deus. Ele daria a ele. Então era uma aliança de bênção, de terras e de um rebento. Quando ele disse, veja, o Messias virá dele. Ele teve uma promessa, um filho prometido. Haveria um filho prometido, que é Isaac. Todos nós sabemos a história daquela aliança, como ela se desenvolveu e como o Messias veio de lá. Então também na Bíblia, você tem a aliança da lei de Moisés e os israelitas. E no livro do Êxodo, então, esta aliança se desenrola. Vocês se lembram do Monte Sinai, onde houve a aliança dos 10 mandamentos que foram entregues, e muitas outras alianças, incluindo o livro do Êxodo, capítulo 19, onde o Senhor disse, eu farei uma aliança com o povo de Israel, que mesmo que eu tenha criado toda a terra, então ele diz, eles serão para mim uma nação entesourada, uma possessão entesourada. Então houveram esses tipos de alianças que o Senhor decretou com homens, com comunidades, e ele sempre as ordenou para os propósitos das missões que ele queria executar na terra. Então houve também a aliança levítica, arônica, a aliança levítica, na qual agora o Senhor, ele desenrola uma aliança sacerdotal, a aliança sacerdotal com os sacerdotes, aqueles que ministravam diante dele, que determinava a sua vivência, seu estilo de vida, suas vestes, a forma como eles se manifestariam em suas roupas, sua conduta diante da nação, diante do mundo, e como eles deviam conduzir a adoração e o sacrifício. Então agora a aliança davídica, a aliança que o Senhor tinha com o rei Davi. E naquela aliança, ele também se comprometeu a executar algumas coisas, de fazer algumas coisas para ajudar o rei Davi, de uma certa forma. Esta agora é a aliança que o Senhor escolheu com o rei Davi. Essa é a aliança que ele escolheu com o rei Davi. E quando ele escolheu essa aliança com o rei Davi, então ele fez certas coisas em torno desta aliança. E é por isso que ela é chamada aliança davídica. Agora, eu vou passar algum tempo falando dessa aliança, e eu vou usar isso para trazer à luz para vocês esta revelação sobre o que o Senhor está dizendo agora nesta conversa, neste sonho a noite passada. Entretanto, quando Cristo Jesus, o Messias, veio, muitas alianças foram eliminadas e várias alianças tomaram lugar. E nós sabemos da aliança do sangue de Jesus e tudo isso, entende? Então, se você for ao livro de Atos, capítulo 2, você encontra a aliança que o Senhor agora estabelece com a igreja. E esta foi uma tremenda aliança que, na verdade, desvendou as muitas obras que o Senhor tinha com a igreja. E muitas coisas que aconteceram naquele tempo. Até mesmo a visitação do Espírito Santo que a igreja teve. Então, no livro de Atos, capítulo 9, você encontra a aliança com os gentios. Em Apocalipse, capítulo 20, você encontra a aliança do reino de Deus. As promessas que o Senhor desenvolve sobre o reino de Deus. E o reino milenar. Ele revela uma aliança com o homem. Ele falou sobre o futuro, ele falou sobre aquilo que ele tinha intenção de fazer, mas ele colocou tudo isso em uma aliança, que é um documento imenso e profundo. Então, esta aliança geralmente se torna um documento que é totalmente observado, que o Senhor cumpre totalmente enquanto ele observa a aliança, enquanto ele se move através da aliança. Então, este é o tempo quando ambas as partes conhecem as regras que regem a aliança. Então, há também a aliança do novo céu e da nova terra. Nova céu e nova terra. Entretanto, por causa desta conversa, este sonho muito mega que o Senhor me trouxe, e esta visitação em comum, quando Ele agora me levanta nesta noite passada, e Ele me levou a Israel, e Ele me levou exatamente ao trono do rei Davi. Eu quero agora examinar a aliança davídica, para que você possa entender o que o Senhor está dizendo.
Agora, esta aliança, a aliança davídica, a qual é uma aliança que o Senhor estabeleceu com Davi, ela se refere às promessas que o Senhor deu para o rei Davi. Aquelas são promessas que o Senhor deu para o rei Davi naquele tempo. E hoje ele me levou através do tempo e ele me mostrou tudo o que estava acontecendo lá naquele tempo, enquanto ele me levou à posição do trono. Então, nesta conversa, portanto, na aliança davídica na qual eu quero falar agora, eu quero abrir algumas coisas que eu penso que são muito importantes para qualquer pessoa entender o que o Senhor está dizendo. Nesta visitação muito poderosa, quando ele finalmente leva o seu servo ao local exato do trono do rei Davi. O trono de Davi em Jerusalém. Então, a aliança que o Senhor desenvolveu com Davi, que é encontrado no livro de 2 Samuel capítulo 7, vocês que estão escrevendo ou estão lendo, mas leiam mais tarde, você vê um reflexo dele no livro de 1 Crônicos, capítulo 17, do 12 ao 14. Você também pode ver o outro pronunciamento desta aliança no livro de 2 Crônicas 6, versículo 15. E eu vou ler outros versículos também. Então, essa aliança que o Senhor desenvolveu com o rei Davi em Jerusalém, em Israel, na verdade, é uma aliança não condicional, incondicional. É uma aliança que não teve nenhuma condição. Ele desenvolveu entre ele mesmo, Jeová Elohim, Deus o Criador, Deus o Pai, aquele que visitou Nakuru recentemente de uma forma muito mega e massiva e gloriosa, e Davi. Então ele desenvolveu esta aliança entre ele mesmo e o rei Davi. E nessa aliança, o Senhor prometeu a Davi e a Israel que o Messias viria da linhagem de Davi. Ele prometeu ao rei Davi, olhe, o Messias viria da sua linhagem. Na verdade, ele disse que seria da sua carne e do seu sangue. E ele disse que quando ele prometeu essa aliança, que ele estabeleceria o reino do rei Davi, ele estabeleceria o reino dele eternamente. Seria um reino eterno. Ele estabeleceria um reino eterno para o rei Davi. Era uma aliança sem condição, incondicional. Por quê? Porque quando você lê todas as outras alianças, quando eu estava tentando ir através de todas as outras alianças para entender o que o Senhor está dizendo para a igreja agora e para as nações, eu descobri que todas as outras alianças sempre tinham alguma condição. Elas tinham condição e havia requisitos daquilo que Israel tinha que fazer, ou a pessoa, ou a comunidade, ou a sociedade tinha que fazer, ou a nação tinha que fazer, para poder ter o cumprimento da aliança. Mas quando eu chequei a aliança que o Senhor Jeová tinha com Israel, tinha com o rei Davi, é claro que era para Israel, porque ele reinava, eu descobri que aquela aliança não tinha nenhuma condição. Porque a aliança anterior, que o Senhor havia decretado alguma condição de obediência, e que toda vez que ele ia decretar uma aliança com você, ele diria, se você fizer isso, por exemplo, a aliança que ele decretou com os israelitas, como um povo especial, uma possessão entesourada, ele viria e diria, se vocês obedecerem, se vocês seguirem os meus mandamentos, e serem obedientes, então eu, mesmo que eu tenha criado toda a terra, para mim vocês serão uma possessão entesourada. Então havia uma condição naquelas alianças. Entretanto, eu descobri que a aliança com o rei Davi, ele não requeria nenhuma obediência, embora a obediência seja importante para ele, ele não colocou lá. Então, esta foi uma aliança incondicional com o rei Davi. Então, se há alguma coisa que você pode chamar como segurança, como garantia para a aliança se cumprir, esta garantia agora tornou-se o próprio Senhor. O cumprimento da aliança depende dele mesmo. A aliança entre Jeová, Deus Pai, e o rei Davi. Então, depois disso, você entende que Jeová, quando ele estava desenvolvendo esta aliança davídica com o rei Davi, esta aliança teve várias sessões. Eu quero ir uma ou duas, três delas, para te fazer entender
agora para entender o que o Senhor está dizendo hoje. Ele diz que Deus reafirma a Davi, a Israel, ele confirma para Davi que ele terá a terra que ele prometeu a Abraão e que ele prometeu aos seus. Então, de novo, agora dentro da aliança com Davi, há uma aliança da promessa de que o Senhor proveria para eles terra, uma terra. E Deus prometeu a Abraão que haveria aquela terra, prometeu a Israel e prometeu a Moisés também. Então, quando você lê o livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10, ele diz: eu prepararei um lugar para o meu povo Israel e o plantarei lá para que eles tenham um lar. Então, dentro dali tem uma outra seção que é muito importante, ele diz: e os povos perversos não os atacarão mais. Então, você vê que ele promete terra, um lar para os israelitas, seu povo especial. Então, na segunda parte desta aliança, o Senhor promete que o filho de Davi, chamado Salomão, o sucederia e se tornaria rei. Então, o rei Davi reinaria, então o seu filho, sua própria carne e sangue, tomaria o trono e continuaria o seu reino. Continuaria o reino de Davi e reinaria naquele trono. Isso é uma outra seção da aliança que o Senhor deu a Davi, a aliança davídica. E então, Deus também prometeu que Salomão agora, que na verdade é o filho do rei Davi, aquele que assumiu e reinou no trono de Davi, quando Davi acabou seu reinado, e que Salomão construiria um templo para ele. Então, se você vai em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 13, você agora descobre que Salomão, o rei, o filho do rei Davi, houve uma promessa agora de que o seu próprio filho não apenas continuaria a reinar, continuaria o reino de Davi, mas ele também construiria para Jeová um templo. E ele disse: eu levantarei o seu filho que te sucederá, tua própria carne e sangue. E ele diz: eu estabelecerei o seu reino. E depois disso ele diz: ele será aquele que construirá um templo para mim. Ele será aquele que construirá para mim um templo. Então, há uma grande promessa na aliança que ele continuaria a reinar. E agora ele também promete aqui que Salomão, seu próprio filho, sua própria carne e sangue, construiria um templo para o Senhor. E nós sabemos muito bem que Davi podia muito bem construir o templo, mas Deus não permitiu. Então, nesta aliança, ele prometeu para ele que, entretanto, teu filho Salomão será aquele que construirá um templo para mim. De novo, a outra promessa que veio desta é uma extraordinária também. Agora é o que nós estamos lidando neste sonho no qual o Senhor falou comigo, a visitação desta noite passada. Você vê que a aliança com Davi, além da terra prometida, e o filho Salomão, que assumiria o reinado, então construiria um templo para o Senhor, há uma coisa muito singular que desenvolveu nesta aliança. E eu creio que esta é uma lição muito importante para todos os povos, todos os cristãos, em todo lugar globalmente, que toda vez que alguém tem uma oportunidade de encontrar o Senhor, de ter comunhão com o Senhor, adorar o Senhor, servir o Senhor, pode parecer uma coisa pequena aos seus próprios olhos enquanto você serve ao Senhor, que você não sabe que algo muito grande pode acontecer daí. E, portanto, a obediência é sempre tão chave, a fidelidade e todas essas coisas que importam para o Senhor como justiça e santidade. Entretanto, nesta conversa agora, nós vemos que o Senhor estende a sua promessa e ele diz para Davi: eu vou estabelecer o trono do teu reino para sempre. Agora, parece que o Senhor está estendendo do reino de Salomão, agora o filho de Davi, e ele diz para sempre. Então, é por isso que quando você lê o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 13, então você vê claramente o Senhor dizendo que você e a tua casa, o teu reino, vai durar para sempre diante de mim. 2 Samuel 7, versículo 16 também. Então, esta duração do reino do rei Davi em Jerusalém, para sempre,
Isso agora se tornou, dentro dessa aliança, a aliança davídica, a aliança entre Davi e Jeová, tornou-se o reino do Messias. Agora, finalmente, tornou-se o reino eterno do Messias. E é por isso que o Senhor me levou lá nesta noite passada, no livro de Mateus 21, versículo 9. Você pode ler tanto lá. É por isso que Jesus Cristo, o Senhor, o Messias, é chamado Filho de Davi. E a Bíblia promete que ele voltará e reinará e governará no trono, sentará no trono do seu pai Davi e governará. E todos vocês globalmente sabem, começam a entender exatamente por que o Senhor me levou neste lugar. É totalmente sobre a vinda do Messias. E ele agora me levou a Jerusalém, ele me levou e me mostrou onde exatamente é a posição do rei Davi, onde era. E ele me levou atrás no tempo, inclusive me mostrou a harpa que o rei Davi costumava tocar quando ele adorava o Senhor. Então ele me mostrou a voz do Senhor apontando e dizendo: olha, esse é o lugar exato da posição. Este é o ponto exato onde o rei Davi costumava sentar e tocar a harpa para o Senhor. E ele trouxe aquela harpa e colocou na minha mão. Então, agora isso é muito significativo, porque agora o Senhor levou o seu servo até Jerusalém e ele me mostrou exatamente onde o trono do rei Davi é, o ponto local exato. E tu somente pode te dizer que os acontecimentos do fim estão se aproximando mais perto agora. E o Senhor, na dimensão espiritual no céu, a delegação no céu, as hostes celestiais, já recrutaram e organizaram todos os acontecimentos para todas as coisas bem encaixadas e harmonizadas em direção à gloriosa vinda do Messias. Todos nós sabemos que quando o Messias voltar para levar a igreja, há também a volta do Messias a Jerusalém. O filho de Davi, lembra-se, filho de Davi tem misericórdia de mim. O filho de Davi, o Messias, quando ele voltar agora para Jerusalém, depois que ele levar a igreja para o céu, quando ele voltar agora com os santos, as hostes celestiais, ele voltará para reinar no trono de Davi, seu pai. Este é um tempo importantíssimo para se contemplar, é um tempo importantíssimo na história da vida do homem e desta terra. Este é o momento para agora ser capaz de pegar a instrução e se preparar para a gloriosa vinda do Messias. Ser justo, ser santo, ter certeza de que você está em uma adoração santa, que as mulheres se vistam com santidade agora. Você não pode mais usar saias, calças justas, essas coisas que usavam no passado. Ele está dizendo que eis que a sabedoria veio agora e a trombeta está soando nesta visitação aqui. Aqueles que são sábios, eles verão essas coisas com suas lentes espirituais e entenderão que a nossa libertação se aproxima. O Senhor agora já está falando do reino do Messias. O Messias vindo e reinando e governando do trono do seu pai, rei Davi em Jerusalém. Que tempo tremendo nós estamos vivendo para ver, que tremenda geração que você pode viver para ver essas coisas, viver nesta hora para se preparar para esses acontecimentos. Muitas gerações se tornaram cristãos e nunca foi anunciado para eles esses eventos. Então, eu estou anunciando aos 4 cantos da terra, como eu disse, desde a Nova Zelândia até os lugares mais altos da Rússia, passando por Helsinki, Escandinávia, até os confins da Coreia do Sul e os confins do Canadá, até o sul, lugares como Concepción no Chile, até a ponta do continente da América do Sul e todo o continente da América Latina. Eu estou anunciando em toda a África, desde Alexandria até lá embaixo em Cape Town, na África do Sul, que eu vi o Messias vindo para a igreja. Prepare o caminho, este é o tempo para ser santo, para deliberada e voluntariamente escolher a justiça, buscar a justiça do Senhor, para que vocês possam ver a gloriosa vinda do Senhor. Quão poderoso será quando agora o Senhor voltar com os abençoados, os preciosos, os escolhidos, e Ele os traz depois que eles tiverem sido arrebatados. Ele vem desde o céu, de acordo com o livro do Apocalipse 19, do versículo 11 em diante. Ele vem com eles, o exército celestial, vestindo linho finíssimo, resplandecente e puro, voltando para Jerusalém, quando o Messias agora se sentará no seu trono eterno. Este trono que na sua aliança com Davi ele diz:
o teu trono e o teu reino, o teu trono durará para sempre diante de mim. Lembre-se que este reino, este rei e o seu reino não tem limite, não tem fronteira, no tempo e no espaço, e em glória. Que o Senhor seja abençoado, que vocês possam ver a gloriosa vinda do Messias. Que momento tremendo histórico para nascer de novo, que momento poderoso para escolher a justiça. O Messias está vindo. Este é aquele a respeito de quem está escrito na Bíblia, quando o Senhor estava falando com o Messias diante do trono, e este mensageiro estava de pé, bem ao seu lado. Este é aquele sobre quem o Senhor estava falando com o Messias, e ele disse: eis que eu envio o meu mensageiro, que irá diante de ti, para preparar o teu caminho antes do teu dia glorioso. Shalom, shalom, meus amigos, bom dia. Prepare o caminho, o Messias está vindo.